Flagrante. Muito boa tarde, nós estamos começando o programa Flagrante aqui na Jovem Pan News com os principais destaques na área de segurança pública. Mas eu gostaria de começar o programa hoje pedindo desculpas. Eu fui indelicado, eu agi de forma precipitada e gostaria de me retratar neste exato momento. Eu tenho uma imagem de uma operação que foi desencadeada sobre uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas. Os senhores estão vendo o momento que o dinheiro foi encontrado e também todo o entorpecente. E eu, de forma muito leviana, chamei de vira-lata a Málica. A Málica ficou revoltada no canil e resolveu vir até o programa Flagrante. Falou com o Barbosa, com o inspetor Barbosa, e falou assim: eu não sou uma vira-lata. Eu sou uma pastor belga Malinois. Cara, você me desculpa. Pô, pisei na bola contigo. Ela ficou magoada, triste. E eu queria agora aproveitar, então, a todos os senhores que mandaram mensagem para o Flagrante, a Málica, que é uma defensora da categoria, veio aqui e pediu uma retratação. Então estou me retratando com você. Obrigado pela audiência, você que me assiste todo sábado. E por que ela me assiste todo sábado? Porque ela está ligada no que acontece, principalmente na área de segurança pública. Barbosão, você que conduz a Málica. Sim. É um pastor belga. De Malinois. De Malinois. 4 anos. 4 anos. E já trabalhou muito aqui em São Paulo. Está cooperando aí na área de segurança. A especialidade dela é cão de detecção. Trabalha hoje fazendo busca de entorpecente, busca de cadáver. A primeira vez que eu ouvi falar no trabalho da Guarda Municipal foi através de um policial do DENARC, o Márcio Rodrigues. O Márcio falou para mim assim: William, o canil da Guarda está fazendo um trabalho de excelência. Eles fizeram um trabalho aqui na região metropolitana e os cães encontraram 6 corpos no que seria um cemitério clandestino. E a gente brincou muito, porque eu até brincava que o cão da Polícia Militar, ele só falta bater continência, né, quando ele entra na viatura. E o da Guarda, eles são brincalhões e tal, perfeito, mas de uma eficiência impressionante. Barbosa, eu vou te deixar com a malha e vou cumprimentar a tua equipe. Eu queria agradecer o comandante do canil aqui da Guarda, o Araújo, e o nosso Leandro, que é do IOP, do setor operacional. A Guarda Metropolitana de São Paulo, ela está atuando justamente aqui na cidade, dando suporte às operações que estão acontecendo no entorno da Cracolândia. Não é um trabalho fácil. E a Guarda vem monitorando, identificando as pessoas com envolvimento na venda de entorpecente, dando suporte à Polícia Militar com o uso dos cães para encontrar esses entorpecentes e prender esses indivíduos que hoje estão atuando dentro da Cracolândia. Não é um trabalho fácil. Para muitos que assistem à operação utilizando cães, falam: esses cães são maltratados, eles ficam viciados, isso é um absurdo. E é completamente diferente. As pessoas não têm noção, né, Araújo, do trabalho dentro do canil. Correto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a Guarda Civil Metropolitana e a nossa unidade canil. E sobre o que você me perguntou, esses cães são tratados com muito amor e carinho, muita dedicação, melhor ração, melhores remédios, temos nossos médicos veterinários. Tem todo um acompanhamento. Todo um acompanhamento. E o cão, cada um tem o seu perfil, né? Você tem um cão mais agitado, tem um cão mais operacional, e isso o adestrador e o guarda que está acompanhando ele vai criando uma relação de intimidade que acaba trazendo o resultado que a gente espera nas operações, como a Operação Caronde. Correto. Na maioria das vezes são cães de dupla função, o policiamento e faro. Temos os cães também que fazem a parte social. E a pergunta sobre os entorpecentes, o cão, em hipótese alguma, tem um contato direto
com entorpecente in natura. É uma substância que tem no mercado, que são micropartículas de odor real. Que elas estão presentes no entorpecente, Correto. mas não fazem um efeito no animal. De forma alguma. Ele não pode ter contato direto com isso. Nós temos hoje, para os senhores terem ideia, aqui na Guarda Metropolitana de São Paulo, 5.000 a 5.900 homens. Tem um concurso previsto de pelo menos mais 1.000 homens para o ano que vem. Correto. Não é isso? Eu falava, tá aqui, o Leandro, Sim. Você é da parte operacional. Eu falava da importância da guarda. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Quando a guarda surge, a gente tem muita gente que era das Forças Armadas que vai para a guarda, né? Sim. Mas de um tempo para cá, a gente observou que houve uma mudança. Na verdade, hoje a gente já tem o jovem que é da guarda, que entrou para a guarda porque e que não é egresso das Forças Armadas. Meu caso. Sim. Você? O meu também. É? Vocês têm quanto tempo de guarda? Eu tenho 34 anos nessa corporação. Vocês vieram das Forças Armadas? Não, eu não. Não? Já não? Eu Quanto tenho- tempo tem a Guarda de São Paulo? Nós temos desde 88, né? 36 anos? 36. 35 anos. 35 anos. 35 anos. É. Eu tenho 30 anos, também ingressei direto. Já veio direto. Isso. Porque era uma coisa, ele sai das Forças Armadas e vai para a Guarda Municipal. E hoje, o que eu percebo, principalmente aqui em São Paulo, é o orgulho desses profissionais. E a gente está sempre trazendo aqui no Flagrante essas pessoas que fazem a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. E que a gente conhece pouco da estrutura que está a serviço da sociedade. Eu já apresentei para os senhores a estrutura da Polícia Civil, né, do DHPP, nós falamos com a doutora Elizabeth Sato, falando sobre as investigações em cima de homicídios. E eu sempre aqui vou falando um pouco do trabalho desses homens, dessas mulheres que atuam, né, na guarda aqui de São Paulo. E hoje o papel da guarda, ele vai para além do patrimônio. Não é isso, chefe? Correto. Hein, Leandro? Sim. Nós tivemos o advento da Lei 13.022 em 2015, a lei federal, que ela estabelece para a Guarda Civil do país inteiro um apoio efetivo aos outros órgãos, Polícia Militar, Polícia Civil, Receita Federal, Polícia Federal. Então, a partir daí, nós tivemos que nos fortificar, nós tivemos que fortalecer, né? Treinar mais nossos profissionais, principalmente da minha unidade, eles são treinados todos os dias, é uma unidade academia, posso dizer assim, que o treinamento é diário para poder proporcionar essa segurança aos agentes da Polícia Civil que vão fazer essa operação. A guarda dá esse suporte, então. A gente está mostrando algumas imagens das operações. Olha aqui, ó, da Caronte, é ela atuando na Caronte, né, Barbosa? Não é ela? Mostra a imagem aí, Aninha. Volta a imagem pra gente mostrar. Olha lá, não é ela, não? Parece ela. Esse é o, Acho que é o outro. Zac. É o Zac. É o Zac. É o Zac. É do plantel também. Também é da unidade lá. Nossa unidade. Então você vê o trabalho, e não é fácil. A gente que acompanha, por exemplo, a Cracolândia, e muita gente falou assim, não pode mexer. Tem que mexer. Se a gente acompanhar, né, a evolução do trabalho de investigação, você vai ver que a gente foi reduzindo o fluxo hoje. Ele é bem menor do que era há 10 anos, não é isso? Com certeza. E é um trabalho de excelência que a Inspetoria de Operações Especiais, junto ao Canil, o IAM, toda a Guarda Metropolitana que trabalha naquele cenário, junto à Polícia Civil, Polícia Militar, estamos tendo esse resultado aí que você acabou de falar. Estão fazendo agora aqui, estão pedindo aqui para colocar uns cones aqui. Eu não falei com a senhora, me perdoe. Como é que a senhora vai, Patrícia? Tudo bem? E essa, é ela, menina? Esse é o Balder. Ô, Balder, e aí, cara? Toca aí, beleza, cara? Olha que delícia, gente. É um labrador, né? Ele é um labrador que faz o trabalho social. Ele é o labrador que faz... Labrador, inclusive, gente, tem o cão cidadão, né? E tem várias pessoas que trabalham justamente com adestramento e até dentro de hospitais, como cão-guia ou para servir como uma terapia mesmo para as pessoas que estão acamadas dentro de hospitais. Vocês fazem esse trabalho lá na Guarda também? O Canil faz. Isso. O Canil faz? Nós realizamos esse trabalho, inclusive quem está à frente desse projeto é a subinspetora Patrícia. Que legal, faz um Patrícia. trabalho de sinoterapia, intervenção assistida com os animais nos hospitais, porque os cães são facilitadores na recuperação daquelas pessoas, dos acamados. A gente pode colocar aqui os cones? Pode colocar? Da equipe médica. Olha, nós vamos fazer o seguinte,
Olha como é que já muda, né? Mostrou a bolinha, ele já começa, colocou os cones. Estão acostumados, é treinamento todos os dias, né? Todos os dias temos treinamento na unidade Canil, no período da manhã, e eles saem preparados para o patrulhamento na cidade de São Paulo até as 18 horas, respeitando um horário de 6 horas por dia. De descanso. Então ele trabalha 6 horas, né? Visando o bem-estar animal. Quantas horas o senhor trabalha? Eu tenho horário só para entrar. Que molezinha sua, hein, meu filho? Trabalhando só 6 horinhas, né, Baba? 6 horas no patrulhamento. A partir das 7 que a gente entra no plantão, ela tá de serviço. Faz o treinamento. O treinamento, então. Você vai treinar. Treinar todos os dias. Aí descansa. Não tem moleza não, tá pensando o quê? Então, olha, esse é o momento da detecção, é isso que vocês vão... Não. Ela vai fazer um trabalho lúdico aqui com a movimentação do... Vai esconder a bolinha aí, ela vai localizar. Vai nada. Pode, por favor. Peraí, deixa eu preciso de um mic dela. A gente tem um mic, eu posso ficar... Eu até mesmo, se tiver sem fio aqui, tem um sem fio, eu fico perto então. Tá puxando? Então, vamos lá. Aqui, posso ir do lado da senhora? Pode. Ele não estranha, né? Não. É muito bonzinho, né? É bom. Eu vou ficar bem pertinho da senhora para captar o seu áudio. Então, qual é a demonstração que nós vamos fazer agora? Esse trabalho aqui, ele se chama faro lúdico. Esse é o início da construção de todo o trabalho de detecção em um cão. Porque os cães, eles já nascem com o faro, com esse olfato muito mais desenvolvido do que o nosso. Sim. Nós temos 5 milhões de células olfativas, enquanto que eles possuem, em média, 300 milhões de células olfativas. Farei aqui uma demonstração. O cão Bauder, ele faz apresentação socioeducativa nas escolas para as crianças. E aí é que entra a tal da prevenção, não é isso? Exatamente. Esse trabalho ele é muito importante porque trabalhamos as crianças que são o futuro da nossa nação, ensinando para elas já desde pequenas como devem agir, posse responsável, levamos palestras educativas, bem-estar animal e através dessas demonstrações nós conseguimos fazer as crianças entenderem, interagirem com o cão, ficam muito felizes, fazem perguntas muito inteligentes, crianças pequenas que fazem perguntas assim magníficas. E esse trabalho aqui, ele é o início, nós começamos dessa maneira. A ensinar o cão chega bebezinho, filhotinho lá na guarda? Filhotinho. O Balder, ele chegou com 4 meses. E está com 4 anos hoje? Está com 3 anos. 3 anos, tá. Isso. Ele chega filhotinho, é selecionado, é feito o processo de seleção. Aí é feita a escolha do treinador. Então, Patrícia, porque no caso, por exemplo, do Balder, olha a pose do Balder, mostra a pose. Ele tá com a patinha cruzada, eu vou te falar, é um artista, né não, hein? Tu nasceu pra TV, né, cara? E aí é isso, é o perfil do cão. Ele é um cão mais sociável, então... Ele é um cão que podemos dizer, ele é um cão terapeuta, sim, é um cão social, que faz o trabalho social, e também é um cão que já estou iniciando o trabalho nele de mãe trailing, que é a busca por pessoas vivas. Olha isso. Ele já está nessa etapa inicial, onde eu vou introduzir agora o odor, né? Tá. Um exemplo, uma pessoa se perde na mata, né? E aí eu preciso só de uma pecinha de roupa. Uma meia daquela pessoa, uma peça de roupa com odor. Sim. E aí o odor é E mesmo com chuva, com... A chuva não atrapalha. Não atrapalha? Não atrapalha. Essa é uma curiosidade. A gente já acompanhou tantos trabalhos de resgate, né? E às vezes no momento de chuva, área alagada, e a gente ficava questionando, não, será que o cão consegue? Ele consegue. A senhora pode fazer a demonstração pra gente? Agora vamos falar, enquanto ela vai fazendo a movimentação, vamos falar dessa operação da Caronte, que é uma operação que está mexendo com o cotidiano de São Paulo. Ali naquela região, eu já ouvi relatos que, por exemplo, de crianças, né, escondeu a bolinha no terceiro cone, ela não tá vendo, ele não viu, tá? Agora já sabe. Né? Agora já sabe, então muda a bolinha. Eu contei, ela também não pode saber, né? Ela também, então vamos mudar aqui, Muda, não coloca no terceiro cone, não. Entendeu? Não coloca no terceiro cone, não. Isso, tá bom, obrigado, hein? Então, os relatos são que crianças, filhos dos dependentes que estão dentro
da Cracolândia ficam catando pedras, substâncias, o resto das pedras que estão no chão. São imagens muito fortes que os senhores acabam acompanhando. Então, assim, eu fico imaginando que em função do ambiente insalubre, com tanta sujeira, deve ser difícil o trabalho operacional lá para identificar entorpecente nessas regiões, ou não? Sim, na verdade, depende da região geográfica. Eles migraram da Júlio Prestes para Princesa Isabel, onde tinham árvores. Aí os nossos drones, nós temos os drones que identificam, que filmam. Foram agora para outra rua que é cheia de árvores também. Isso. Ah lá, gente, olha a imagem que eu falei. É uma imagem, você tem muita gente ali, muito lixo, e você que vai passando com um cão, lembrando que os dependentes entrarem em contato com o entorpecente, mas você precisa separar quem é o dependente químico que está ali e quem é o traficante. E aí vem o trabalho de identificação que já aconteceu, parte lá no quartel central da Guarda Municipal, naquela central de monitoramento. Sim. E agora vai em campo tentando achar essa pessoa. Isso. Nós temos uma divisão de inteligência. Ela capta as imagens e fornece para a Polícia Civil. Lá a Polícia Civil filtra e identifica os focos, né, os alvos. Que daí nessa operação é tudo planejado, com semanas de antecedência. Nós estamos na 11ª fase e esse planejamento faz com que esse modelo não ocorra nenhum tipo de tumulto no local. Não é lançado nenhum tipo de equipamento para antimotim. Nós só resguardamos a integridade do usuário. A gente tem que entender que o usuário ali, a maior parte, é vítima. Então, nós separamos as pessoas do material. E aí vem o trabalho de identificação do entorpecente, né? Então, assim, lembrando que nós já tivemos um trabalho de mapeamento por parte do setor de inteligência, junto com a Polícia Civil, apoio da Polícia Militar. Então, assim, são vários mecanismos hoje que estão disponíveis para a gente acolher essas pessoas, para a gente poder fazer a prisão necessária. E dentro da Cracolândia, como a gente observa, nós temos ali, o fluxo já chegou a ter 4.000 pessoas. Sim. Hoje bate o quê? Umas 600 pessoas? 500, por aí, né? Nos foi dada a missão, a partir de setembro do ano passado, pelo prefeito, a IOP, a Inspetoria de Operações Especiais, administrar esse fluxo. Sim. Né? A partir de lá ele vem diminuindo também com o auxílio com as ações da Polícia Civil também. Sim. Nós agindo integradamente, e o êxito realmente ele é mundial, tem uma repercussão mundial, esse tipo de ação. De uma certa maneira também os nossos agentes de saúde, pela fragmentação, têm mais liberdade para abordá-los no centro da cidade. Entendi. Quando um influxo, quando lá dentro sobre a tutela do traficante, era muito difícil. Vocês têm poder de polícia? Pode prender? Porque muito se fala, a guarda não tem poder de polícia, ela tem que chamar a PM. Sim, nós temos. Claro, isso é balela, né? É lógico. Eu tenho aqui uma estatística aqui, ó, desde setembro até esse ano, nós efetuamos 296 prisões, de setembro até maio do ano passado. Isso só naquela região? Só naquela região, só a inspetoria, fora o que a Guarda Civil no todo, que as outras unidades fizeram. Né? Olha, ela já está microfonada, ele está microfonando para facilitar agora, e nós vamos mostrar o trabalho. Eles mudaram a bolinha, estava no Cone 3, os senhores lembram, ela não sabe onde está, nem ele. Então vamos tentar localizar a bolinha. Olha aí, ó. Imagine isso no cenário de uma Cracolândia. Com lixo, gente, barulho, gritaria. Onde está? Busca. Busca. Isso. Busca. Mas não tá na 3, não. Tá nada. Tem certeza? Parabéns. Bom garoto. Ele faz a indicação, esse tipo de indicação que ele fez é a indicação passiva. Ele indica, ele sentiu que o odor que eu pedi para ele procurar está ali, ele deita. Então, quem faz a leitura somos nós, que trabalhamos. Cada condutor tem que conhecer o seu cão e saber o momento em que o cão indicou, tá aqui. Tem uns cães que indicam, o seu indica diferente, né, Barbosa? Cada cão indica de uma maneira. Como é que indica, Balança? É um processo, ela senta ou deita. Senta ou deita é a mesma. A diferença, então, nele agora o treinamento está em achar pessoas vivas. O foco nele é o My Training, é encontrar, localizar pessoas. Ele está em fase de treinamento para localizar pessoas vivas. A especialidade dele
Entorpecente. Entorpecente. A gente tem alguma simulação para minha também, amiga? tem Que uma eu briguei com ela. Não, eu tenho que ficar numa boa com ela. Depois do que eu falei dela, Barbosa, que ela ficou magoada, que eu chamei ela de vira-lata, ela brigou comigo. Então, olha, nós estamos agora com... São tubos de PVC. E ela também não vê... Não, aí tá tranquilo, eu vou mostrar só a indicação. Mas essa indicação, entendi. Se ele quiser. Eu vou pedir só para trazer. Aqui, eu vou pedir para colocar aqui bem próximo para cá, para gente poder fazer a demonstração. Então, pode chegar mais, mas aqui tá bom. Porque o que acontece, gente? Nós estamos aqui num ambiente controlado, é claro que o cão, com as luzes, câmeras e com os bastidores, ele fica também agitado. Mas é diferente de você estar numa área de mata, numa área tensa, onde você tem o risco. Correto. Não é? Você tem um risco de, por exemplo, você está atuando num local onde é um cemitério clandestino do crime organizado. Correto. Existe uma tensão ali, não é uma... E às vezes debaixo de chuva, de noite, de dia. Na Cracolândia, todo aquele tumulto que a gente sabe que acontece. Então você precisa ainda controlar o cão e tirar dele o melhor dele, o que não é uma coisa fácil, né, Barbosa? Não. Vamos lá. Ok. Marca. Ok. Ela é bem agitada, né? Ei, mano, vamos trabalhar? Vamos trabalhar, mocinha? Vamos? Ok. Procura. Nossa, olha a energia dela. Ela já marcou. Já marcou, e aí você vai conferir. E confere lá o que tem. E aí você vai... E ela aguarda. Ó, abrir lá tem um... Depois que ela acerta, você dá um... Tá aqui dentro. A premiação dela, ela aguarda só isso daqui. Só o... Marica. Brinquedinho. Olha, o brinquedinho não é petisco, não dá petisco? Não. Trabalhamos com o petisco. Você, quando está iniciando o processo de treinamento, sim, você usa o petisco. Só que você tem que fazer a transição e o cão, ele tem que gostar dessa brincadeira. Essa brincadeira aqui que é o ideal. E que é o caso dele, é a bolinha, né? Também a bolinha. Olha só. Mas também poderia ser um afago, um carinho, pegar no colo, o que for. Porque o condutor é um parceiro, é um amigo E dele. agora, para você que está acompanhando a gente, nós estamos com profissionais da área do canil e é importante, principalmente, para você que está adestrando o seu cão em casa. É muito comum você, quando o cão erra, ou ele faz xixi fora do local, ou cocô, você briga com o cão. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? O que acontece quando você briga? Você chama a atenção para aquela ação do cão. E ele vai continuar fazendo errado. Exatamente. Justamente para chamar a sua atenção. Exatamente. Não é isso? E isso causa também um trauma que pode gerar um comportamento de coprofragia. O cão começa a comer as fezes para esconder do dono aquilo. Para que não ocorra bronca. Ele sabe que ele não gosta daquela ação, ele tenta esconder de alguma forma. Então, e aí você vê que assim, é completamente diferente. O grande barato para você ter o resultado, seja na área de segurança ou até mesmo na sua casa, lidando com o animal, são os estímulos. Não é isso, gente? Correto. É estimular o cão de uma forma adequada para que ele tenha aquilo que é uma grande brincadeira para ele. Exatamente. Na verdade, o dono é um grande amigo, é um grande parceiro, como vocês são. E eu fico imaginando, por exemplo, o tempo de trabalho de um cão desse vai de quantos anos? 8 anos de trabalho. 8 anos de trabalho. Isso aí ele se aposenta. Você está há quanto tempo na guarda, meu irmão? 35. Quantos cães já passaram por você? Eu tive aí uma média, eu tô no canil 21 anos, então aí uns 6 cães. Não dá saudade, não, cara? Como é que... Eu tenho uma já aposentada em casa, que é a avó dela, Olha, que se chama Cassie. Teve vários casos aí na cidade de São Paulo, um daqueles que eu posso falar, a mulher emparedada. Emparedada? Foi em São Mateus, com a colaboração do empenho do meu cão, a gente fez essa localização. mas é possível mesmo, gente? Nós tivemos um caso agora de um senhor que enterrou, né? Nós nem mostramos aqui porque era um caso muito forte aqui em São Paulo. Ele matou a pessoa e enterrou. A equipe foi no local, rodou e ele se dizia inocente, mas fato que a pessoa estava enterrada dentro da casa. Mesmo com cimentado, é possível? Esse caso dessa senhora já faz mais ou menos aí uns 5 anos, na região de São Mateus. Ela estava desaparecida há 30 dias. O esposo dela
que tinha Cometido o crime. Sim. E há 2 dias da gente chegar no local para fazer essa busca lá, que a divisão de homicídio tinha assumido a investigação, ele atentou contra a própria vida dele, né? Olha, foi para um hotel e tomou aquele veneno, Que loucura. e veio entrar em óbito e aí perdeu-se o rumo, né? A divisão de homicídio solicitou o canil, a gente esteve lá na residência, coletamos o material necessário, porque também não tinha nada de roupa dela, não tinha nada que dava assim, que poderia facilitar. Só que aí a equipe fez uma busca na residência e encontrou um chinelo embaixo do guarda-roupa. E através desse chinelo, fizemos aí uma coleta na cama e apresentamos para o cão. A gente teve o sucesso e localizamos. Ela estava emparedada na escada da casa, no fundo do quintal, uma chapa de aço, concreto, e ela também estava envolvida com concreto. O senhor sabe que... Eu vou pedir para chegar um pouquinho mais, o senhor um pouquinho mais para cá, aqui, ó, tá bom aí. Tá ótimo aí. Porque assim, eu queria vocês, todos aqui, os 4 comigo, mais os 2 cães, porque o objetivo aqui no Flagrante, como eu disse no início, é mostrar o que nós temos aqui em São Paulo, e a Guarda Municipal, a Guarda Metropolitana, ela é, na verdade, uma referência no país. O trabalho que os senhores fazem aqui é um trabalho de excelência. Não só da parte do canil, do patrulhamento, das operações. Isso é fato. Não estou aqui contando história, a gente sabe. Mas nós sabemos que é muito difícil, não é? Bastante. Qual é a maior dificuldade que vocês têm aqui em São Paulo? Aqui, em relação a esse espaço ali na Nova Luz, em relação aos usuários... Como é que é? Tá, pra gente abrir, ela tá brigando aqui, a diretora falou que tem que abrir, pra abrir mais um pouco, chegar um pouquinho pra cá, porque ela, a diretora aqui, a nossa Mariana, eu adoro você, eu te amo, Mariana, vocês vão conhecer um dia a Mariana. A maior dificuldade que vocês têm aqui hoje, qual é? Sim, a maior dificuldade nossa é preservar a saúde mental também dos nossos agentes que estão lá, porque é um ambiente extremamente hostil à nossa mente, ao nosso corpo, é um lugar insalubre. Nós nos preocupamos muito com isso, é feito um revezamento constante para trabalhar ali. Eu trabalhei ali durante 7 anos, ali no campo, naquele cenário. Você tem que tirar o cara dali, ele não pode ficar sempre ali, né? O agente não pode ficar ali, né? Você chega em casa, se você não tiver um momento de descompressão, você chega com aquela carga em casa, sua família sente. Então, para preservar a família do agente, a gente faz um momento de descompressão no término do trabalho, para que ele possa, pelo menos o suficiente, que ele vá um pouco mais leve para casa. E vocês imaginam que as agressões verbais, físicas, a gente sempre fala, né? O policial tem que ser bem treinado para imobilizar um bandido, para prender um bandido, e existem 1000 questionamentos. Mas uma coisa é você botar uma pistola na cintura, botar uma farda representando uma instituição e ir lutar numa sociedade doente. O problema pode acontecer a qualquer momento. E você imagina que numa operação dessa você é provocado a todo instante. Xingam você, a sua mãe, a sua família, tacam pedra, água, tudo que você possa imaginar. E você tem que ter o equilíbrio emocional para lidar com isso. Então, com essa presença aqui no programa Flagrante na Jovem Pan News, eu queria parabenizar a Guarda Metropolitana de São Paulo pelo trabalho que vocês estão desempenhando, Canil, a IOP e todos os outros setores, setor de inteligência. Eu comecei com uma brincadeira, mas foi o motivo, né, que a gente encontrou, o gancho que a gente encontrou para poder falar desse assunto tão legal que é a atuação dessas pessoas aqui em São Paulo. Então saiba que nós estamos aqui com 5.900 homens e mulheres trabalhando de forma incansável para trazer segurança para os senhores. E nós temos essas... Olha, tu tá de olho na bolinha dele, né? Não, hein? Ó, adoram brincar, né? Adoro. Então, assim, esses cães maravilhosos... Você não é vira-lata, me pedi desculpa, eu já falei com você, agora a gente é amigo. Eu vou pegar ela para dar uma volta lá com a dona Elza, eu tenho uma Golden, vamos embora. Então, agradecendo, vem comigo. Vamos? Não vai não. Gente, obrigado, irmãos. Eu gostaria de, por favor... Pode vir aqui, ó. A gente está ao vivo, não tem problema nenhum. Pode ficar aí, tranquilo. Pode ficar que legal, tranquilo com o cachorro.
Em nome do comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, Agapito Marques, sou subcomandante Wilson Batista, e em nome da nossa secretária municipal, Rosa Palhano de Souza, em nome do comandante do Canil, inspetor Araújo, e dos meus 53 comandantes, que eu tenho um orgulho tremendo de estar ali, eu trago uma lembrança para você. Cara, que legal. Você agora é amigo do Canil. Pô, que bacana. Parabéns. Eu fico muito obrigado e a minha continência de respeito. Muito obrigado pela gentileza dos amigos do Canil, do comandante do Canil, o Araújo. Eu vou mostrar aqui para nossa equipe, ó. Muito obrigado. A gente vai colocar aqui no ambiente da Jovem Pan, né? É mais um mimo que a gente recebe e a gente só tem a agradecer. Porque a nossa função como imprensa é relatar o que tem de verdade, o que está acontecendo no dia a dia. Só que às vezes o nosso trabalho cotidiano impede da gente falar mais sobre setores tão importantes, né? Eu estive no prédio da Guarda, eu vi a estrutura de vocês, eu sei do carinho que vocês têm pela Guarda, porque assim, ser da Guarda não é só um trabalho para vocês. Na verdade, é uma vocação, é uma paixão e a gente percebe isso. Com certeza, eu deixo aqui um convite para nos visitar lá na Papiriguaranha. Vou lá. Número 60, Vila Guilherme. Vou lá na Vila Guilherme. Convidados. Vou pegar a moto e vou até lá. Vai ser um prazer. Tá bom? Gente, obrigado pelo carinho. Esse é o programa Flagrante. A gente vai fazer um rápido intervalo. E, olha, muito obrigado pela presença da Guarda Metropolitana, agradecendo à Prefeitura também e todos os mecanismos que estão disponíveis para a gente restabelecer a ordem aqui em São Paulo. E, pô, pra mim foi uma alegria, cara, estar com esses bichinhos aqui, cara. Muito legal, bacana. Obrigado, gente. Você gosta de brincar bolinha? Posso jogar bolinha aqui no estúdio? Não pode jogar? Pode jogar? Então vou jogar a bola agora aqui. Pode jogar aqui, ó. Segura aí, ó, vai! Brincadeira, não vou fazer isso, né? Os caras me mandam embora aqui. Gente, vamos pro intervalo, a gente volta já já. Segura um pouquinho aí. Estamos de volta com o Flagrante, trazendo os principais destaques na área de violência. Queria muito contar com a sua participação no WhatsApp da PAN, no 931170620. Aproveita, me acha nas redes sociais, @WTravassos, TikTok, Instagram. A melhor fonte de um jornalista tá aí. E eu leio todas as mensagens, eu só não respondo porque são muitas mensagens. Mas eu gostaria muito que você participasse do Flagrante através das redes sociais, compartilhando, passando informação, e a gente vai fazendo o nosso trabalho igual formiguinha, bem devagar, com bastante calma. É claro, tocando em temas polêmicos, sim. Sim, se é notícia, por que não tocar? A empresa UpBuzz é investigada pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, aqui de São Paulo. E ela está sendo investigada pelo suposto envolvimento com uma facção criminosa. Vamos entender o caso. A investigação apontou que a companhia, que opera linhas em São Miguel Paulista e Itaquera, tem 60 sócios. 6 deles são apontados pela polícia como integrantes da facção, o PCC. Um deles era Anselmo Bichelli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, ex-homem forte da facção criminosa Primeiro Comando da capital. Anselmo foi assassinado em dezembro do ano passado. E a investigação começou quando policiais descobriram que ele tinha dupla identidade e usava documentos falsos para a suposta lavagem de dinheiro. Segundo o Departamento de Repressão ao Narcotráfico, Anselmo investiu parte do lucro do tráfico de drogas na empresa de ônibus, contratada pela Prefeitura de São Paulo para o transporte de passageiros na Zona Leste. Entre os donos da empresa, segundo a polícia, estão os parentes de Anselmo, criminosos do PCC. A investigação apurou que em 2015, a UpBuzz tinha 3 sócios e um capital de R$1 milhão. Em 2021, essa empresa já acumulava 60 sócios e um capital de R$20 milhões. Ou seja, um crescimento vertiginoso em tão pouco tempo. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 40 milhões em imóveis e ônibus de integrantes da facção criminosa do PCC e do contador João Muniz Leite, que é responsável pelo imposto de renda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O pedido foi feito pelo delegado Fernando Santiago e endossado pelo Ministério Público Estadual de São Paulo. Além de Muniz, a investigação atinge traficante de drogas, o Anselmo Bechelli Santa Fausta. Chamam de cara preta, como vocês viram aí. Considerado um dos principais fornecedores de entorpecentes do primeiro comando da capital. E o seu sócio, que é o Silvio Luiz Ferreira, o senhor conhecido como Cebola, chefe da Sintonia do Progresso, o setor que cuida do tráfico doméstico mantido pela facção Santa Fausta, foi morto em dezembro de 2021 em uma emboscada na Zona Leste. Bom, não sou eu que estou inventando isso, amigo. Tem uma investigação no DENARC, tem o MP em cima. E aí, o que eu vi durante a semana? Eu estou vendo algumas lideranças se mobilizando. Um vereador aqui de São Paulo falou assim, olha, eu quero uma CPI, porque pode ter político envolvido nessa tramóia toda. Então eu vou abrir uma CPI aqui na Câmara de Vereadores. E aí, daqui a pouco eu olho, tá o vereador falando o seguinte, não, só tenho 4 assinaturas, preciso de 19. E ninguém assina. Aí eu fiquei pensando, mas não tem interesse em investigar? Não tem uma investigação em andamento? Nós teríamos políticos interessados ou envolvidos em algum tipo de esquema criminoso no transporte público de São Paulo? Aí eu fiquei cá com os meus botões pensando, bom, é legal a gente levar esse tema para o flagrante, mas não adianta só eu ficar falando. Para a gente fazer um negócio direito, eu falei, bom, eu vou convidar algumas pessoas. Então eu estou convidando o delegado Palumbo, vereador aqui em São Paulo. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Que abriu a investigação, a CPI, está pedindo uma CPI. Eu chamei ela, que é referência quando você fala de facção criminosa de PCC. Doutora Ivana Tavi, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Especialista nessa facção que atua aqui e no Brasil inteiro e agora com desdobramento em outros países. E chamei também o doutor Fernando. Doutor Fernando, obrigado por o senhor ter vindo aqui. Quem é o doutor Fernando? O doutor Fernando Santiago é delegado titular da 4ª Delegacia do DENARC, que é a Divisão Estadual de Narcóticos, comandada lá pelo doutor Genésio, né? Nosso querido Léo. Eu vou começar, antes de falar com o senhor, Fernando, assim, o senhor está tentando abrir uma CPI. O senhor falou no meio da semana que tinha 4 assinaturas. Quantas assinaturas o senhor tem agora? Agora caiu para 3, um voltou atrás. Arregou? Não querem falar sobre isso? Não querem falar. Não sei se por medo do crime organizado, é muito difícil, né, você mexer com o crime organizado, né? O crime organizado, eu costumo dizer que não tem audiência de custódia, né? Você paga com a vida. O senhor tem medo de sofrer algum tipo de emboscada, alguma coisa? Não, nenhum. Zero medo. Nenhum medo. Não mesmo? Nenhum. E aí o senhor vai bater de frente? Vou bater de frente. Vou usar todas as minhas forças, o que eu puder fazer legalmente para abrir essa CPI, eu vou fazer. A minha parte eu estou fazendo. O senhor acredita que é possível ter envolvimento de políticos dentro da Câmara de Vereadores de São Paulo, com envolvimento nesse esquema com o PCC? Olha, pelas conversas que eu estou tendo com os policiais do DEIC, é possível sim. É possível sim. A gente não pode admitir. Não dá para cravar, né? Não dá para cravar isso. Mas com conversas informais com delegados do DEIC, eles disseram que há essa possibilidade sim. De ter outros políticos envolvidos. Quando a gente abre um pedido de CPI, o senhor vai de gabinete em gabinete? Ele fica no sistema. Ele fica no sistema? Ele fica no sistema e assina. Tem outras CPIs em andamento e tem uma também, que é para se investigar as emendas que são destinadas pelos vereadores, que também não tem assinaturas disponíveis, precisa de 19. Infelizmente, essas que são importantíssimas, a gente não consegue as assinaturas devidas. O senhor, que é delegado, eu acho o seguinte, se você tem uma suspeita, não custa nada você investigar. Por que não, né, colocar limpo? Acredito que o próprio presidente da Câmara de Vereadores, é o Milton Leite, né? O próprio presidente seria aquele que falaria, vamos lá, vamos investigar isso, vamos saber o que está acontecendo. Ninguém é obrigado a investigar, mas é dentro do processo
democrático, se existe uma suspeita, que seja trazida à luz da verdade e à transparência, até para não ficar nenhum mal entendido. Exatamente, certo? Perfeito. Doutora Ivana, com a experiência que a senhora tem, a senhora já participou comigo aqui uma vez, a gente percebe que o crime organizado, ele vem aumentando o seu poder, né? E nós já falávamos sobre o risco que é a facção criminosa de São Paulo e como ela está se tornando importante, e daqui a pouco ela pode até virar uma espécie de partido político ditando regras no nosso país. Não é isso? O PCC, ele nasce, né, no sistema prisional de São Paulo. Em 2001, ele transborda esse sistema prisional e vem para dentro, para fora, né? E as empresas de ônibus, a gente estudava isso já desde o começo, é uma forma de lavagem de dinheiro. O lucro ano dessa facção estima-se em 500 milhões de dólares. Um lucro de proventos e dividendos de crime ilícito. E os mecanismos de lavagem de dinheiro já começavam lá em 2000, né, eu já era corregedora naquela época, com vans. Na verdade, eram cooperativas, né, de transporte, de um transporte alternativo, principalmente na Zona Leste e nos fundões da Zona Sul. Então, quando a gente vê, né, o trabalho que a facção criminosa impõe, e essa pessoa que era um dos sócios dessa empresa que hoje se descobriu, na verdade, ele era uma pessoa, o cara preta, sempre foi um indivíduo de muita conversa, né? Um faccionado. Ele não era faccionado, ele não era batizado, mas ele era um indivíduo muito considerado na facção. Com relações públicas. Ele fazia a venda da droga que vinha da Bolívia, entrava pelo Paraguai, atravessava São Paulo e era ele o homem que negociava droga com o continente africano e com o continente europeu. Ivana, quando a gente fala de transporte público de São Paulo, nós estamos falando de que número? Quantos passageiros? São Paulo, capital, tem, né, aproximadamente 12 milhões de habitantes. Estima-se em estudos que se tem pela internet, inclusive, que esse tipo de transporte dia 7 milhões e 200 mil pessoas. É muito dinheiro. E aí o doutor Fernando, né, que está aqui, Fernando, eu fico imaginando, você está lá na sua delegacia, de repente aparece a informação. Como é que isso chegou na delegacia? Como é que isso começou? Começou através da descoberta de que o senhor Anselmo Bechelli Santa Fausta possuía uma outra identidade, um RG falso. Na verdade, um RG verdadeiro, só que com informações falsas em nome de Eduardo Camargo de Oliveira. O que isso gerou? Ao observar tudo relacionado a essa identidade falsa do senhor Anselmo, a gente percebeu que ele tinha aberto uma empresa em 2016 com essa identidade falsa e cujo contador é justamente uma pessoa que mais tarde ganhou na loteria com o senhor Anselmo. A partir daí... O senhor pulou um detalhe. Ganhou quantas vezes na loteria? Ganhou pelo menos 55 vezes na loteria no intervalo de um ano. Rosinha, vem cá. Ô, irmão, vai ter sorte assim, hein, irmão? Mas esse cara tem muita sorte. 30 anos que eu ganhei nada. Irmão, eu acerto a quadra de vez em quando. Nada contra a sorte do sujeito, mas, irmão, 56 vezes na loteria é muita história. Não dá para dizer que o cara usou o dinheiro do crime para poder ganhar isso, mas a investigação vai buscar essa informação. Se ele tentou lavar o dinheiro comprando bilhete de loteria, né? Ou prêmios, né? Na verdade, o valor das apostas eram bem superiores ao valor do prêmio, o que nos faz acreditar, como era uma operação deficitária, eles tinham prejuízo com essas apostas. Isso faz a gente acreditar que, obviamente, eles tinham que ter alguma vantagem numa operação deficitária dessa. E a vantagem seria justamente usar o bilhete como um atestado de licitude. O senhor lembra algum valor, assim, só para título de ilustração? Assim, sei lá, um bilhete o cara gastou R$1.000 e ganhou R$50? Eu não lembro, não vou saber com exatidão, mas em média, pelo menos 20% de prejuízo ele levava na maioria dos prêmios que ele vencia.
Opa, Ivana, é a maneira de lavar? Esse é um mecanismo de lavagem de dinheiro que a gente já conhece, né? Na verdade, você coloca dinheiro do crime, proventos, produto do crime, por exemplo, R$1 milhão, e consegue ganhar 5 milhões de reais. E na nossa conta, isso não fecharia. Só que esses 5 milhões de reais é limpo. É uns 5 milhões de reais que você pode comprar patrimônio, que você pode viajar, ao contrário daqueles 10 que hoje, pelo mecanismo de controle, né, da própria Receita, do Banco Central, do COAF, é mais difícil de você movimentar. Mas quando eu vou lá para o juiz e o juiz vai falar assim, olha, o senhor gastou 50 mil e ganhou 30. Ele fala assim, sim. Não tem como provar que ele é um otário. Não, porque ele é um otário, né? Porque ele tá jogando para perder. Mas assim, vai falar assim, não, eu sou otário assumido, eu gasto 50 para ganhar 20, é isso? Mas aí a investigação, ela faz o que a gente chama de cadeia de custódia contrária. Então é o que o doutor fala. Na investigação eu venho do bilhete premiado, quem ganhou o bilhete premiado, por que quem ganhou o bilhete premiado vendeu a sorte para outra pessoa? E aí você vai fazendo a investigação com inteligência policial, e esse crime organizado se investiga com inteligência, não adianta a força, né? Se enfrenta 2, nasce 20, e através da inteligência e de um procedimento que chama cadeia de custódia, a polícia judiciária consegue trazer a prova para o juiz, você vai quebrando o sigilo bancário, né? Você faz a cadeia de custódia, por exemplo, de um imóvel e chega à origem do dinheiro, via de regra, ilícita. E aí eu pergunto, você é vereador, tudo bem que você foi delegado da Polícia Civil, comandou o Garra, mas por que você resolve abrir a CPI? Porque a CPI tem poderes de investigação. Não, sim, mas alguma coisa, o que é? Tem envolvimento de algum político? Tem, inclusive o DEI, que chegou a pedir a prisão de um dos vereadores lá da Câmara. Você conhecia ele? Sim, conheço. São 55 vereadores em São Paulo. Ele nega? Claro. Entendi. Nega. Mas foi por isso então que o senhor... Porque envolve dinheiro público, a prefeitura pega milhares de reais, bilhões de reais para essas empresas, a gente não pode admitir que esse dinheiro vá para a mão do crime. E a CPI tem poderes de investigação. Vou te citar um exemplo, William. Tem um contrato na prefeitura de 32 milhões de reais de telemedicina sem licitação. Eu questionei o secretário e questionei o prefeito qual o valor de cada consulta. Ele simplesmente não responde. Pelos nossos cálculos, uma consulta sairia por telefone mais de R$1.000. Não, peraí, não respondeu porque é feriado. Não, isso já faz muito tempo. Ah, é? Se é aberta uma CPI, eu posso intimar o secretário a comparecer para prestar o esclarecimento. Agora, se eu peço isso pela Câmara, pelos meios normais, simplesmente não vem. Então, precisa passar pelo crivo de todo o plenário, eles não vêm e acabou. Eu queria pedir, secretário, prefeito, por favor, para mim. Manda para mim o valor que o senhor está pagando nessa consulta. Ninguém responde isso. Não, mas como não responde? Não responde. Eu sou cidadão, estou pedindo. Inclusive, eu encaminhei isso para o Ministério Público. Olha para mim, o senhor sabe que eu não faço acordo com vagabundo, né? Então, o papo é reto aqui e não faz curva. Vou fazer uma pergunta, senhor. Quanto o senhor está pagando por cada consulta dessa aí de teleconferência? O senhor pode, de telemedicina? É um grande avanço para a gente. Isso ajudou e ajuda muito. Porém, quanto custa isso aí para a gente? R$10, R$20, R$1.000? Eu só queria o valor. E assim, se eu tenho um vereador pedindo isso, o mínimo que eu posso esperar é a transparência e falar, estamos pagando tanto. E ponto. Não é favor. Os senhores estão administrando dinheiro público. Os senhores não estão administrando o dinheiro dos senhores, não. Isso não é uma empresa privada. Isso é dinheiro público. Se nós estamos pagando por essas consultas, nós precisamos saber. Ponto. Fernando, nessa tua investigação, o senhor falou do cara preta, o senhor falou do contador. Quem mais aparece nesse jogo? Como o senhor mesmo disse, o Silvio Luiz Ferreira, vulgo Cebola, né? Um narcotraficante que no ano de 2012 já havia sido preso com 0,5 tonelada de maconha dentro dessa mesma empresa UpBuzz, no ano de 2012. Além dele, temos o Décio Português, que é uma pessoa muito próxima ao Marcola, muito querida por ele, inclusive. E também o Django, né, que recentemente também faleceu, vítima de assassinato, muito provavelmente por conta de uma guerra interna. Um momento de instabilidade muito grande dentro dessa facção criminosa. Teve guerra mesmo entre eles, chefe?
Após a morte do Anselmo, a informação que a gente tem é que houve uma turbulência, sim. Outras pessoas morreram, inclusive o próprio Django. E, naturalmente, após esse momento, porque essa investigação, ao que me parece, ela está sendo já feita com brilhantismo pelo DEIC, mas o que eu sei é que parte do dinheiro dessa organização criminosa investida em criptomoedas, ela, com a morte do senhor Anselmo... Esse aí é o que morreu. Esse aí, né? O chamado cara preta, o magrelo. Com a morte dele, outros indivíduos tentaram reivindicar alguns valores que haviam sido investidos em criptomoedas. Ou seja, ele fez uma transação em criptomoeda, prometeu um lucro X, e aí, de repente, quando o negócio não foi para frente, que é muito parecido com pirâmide, né, chefe? Que eles prometem um lucro tal, o lucro não acontece, é claro que baseado, se isso vem de uma facção criminosa com venda de entorpecente, o lucro ele tem que vir da parte do entorpecente. Sim. Não é isso? Exatamente. O lucro não chegou ao dono, mas alguém tem que pagar a conta. Não tem almoço grátis na facção, né? Sim, e ao que parece não era exatamente o senhor Anselmo que fazia essa a administração desses valores em forma de criptomoedas. Uma outra pessoa foi utilizada para isso já é alvo de investigação. E aí tanto do DHPP quanto do DEIC, que vai puxando todo mundo. Ivana, na última vez que você esteve aqui, você falou sobre o tamanho da fricção e você chegou a falar sobre esses ajustes que estavam acontecendo, esses acertos. Queima de arquivo? O cara preta morreu, pelo menos que a gente sabe, ele em razão de negociar dinheiro, produto do crime, em criptoativos, e hoje é um caminho de lavagem de dinheiro, né? O criptoativo, todo mundo sabe que é muito difícil de controlar. O Brasil não tem, né, ainda regrame. A gente tenta trabalhar no Banco Central, via COAF, né, assim que a movimentação, principalmente em exchange, que é onde se movimenta esse tipo de moeda, que é uma moeda líquida, e ele teria feito esse negócio não dá certo e por isso foi morto. Claro que a facção já matou quem matou Anselmo. E matou de uma forma, o DHPP sabe disso, esquartejou o assassino de Anselmo e distribuiu o pedaço desse assassino. Olha, vocês... E pendurou a cabeça numa praça na Zona Leste. É isso, dizendo que esse é o recado. Então, assim, a gente tem que entender que no negócio do crime organizado é dinheiro. Então, a partir do momento que eu neutralizo uma peça, eu estou tirando o dinheiro de alguém, ou alguém vai deixar de receber aquilo que aquela pessoa me deve ou que aquela pessoa tem o compromisso de me pagar. É isso, Fernando? Exatamente. E muitas vezes o recado dado para que se apresente como exemplo para todos os demais é justamente uma ação violenta. Bom, vamos lá. E aí, eu vou pedir a gentileza, doutora Ivana, ela apresentou pra gente um material e Rosinha, a gente tem como mostrar aqui no telão da PAN. Você tá me ouvindo, Rosinha? Então, vamos lá então. Eu vou começar primeiro para trazer dados para os senhores, para a gente dar. As maiores organizações criminosas do mundo, a fonte AML, risco reputacional. Doutora Ivana, nós temos dentro das facções, né, ou das organizações criminosas, isso segundo a ONU, o crime organizado movimenta mais de 3 trilhões de dólares por ano, ou seja, 3,6% do PIB mundial. Quem lidera esse ranking das organizações criminosas? Yamaguchi, ela fatura aí algo em torno de 80 bilhões de dólares, que é a Yakuza. Embaixo, essa é uma máfia russa. Uma máfia russa, doutora Ivana, com 70 bilhões de dólares. Embaixo, Camorra. Também uma máfia italiana. Italiana. Andretta, uma máfia italiana. Então, assim, terceiro e quarto no ranking, máfia italiana com 13 bilhões a Camorra, embaixo com 12 bilhões de dólares, cartel de Sinaloa. Sinaloa, uma facção, um cartel, né, que é mexicano e que tem uma história, né? Então, o México, quando você estuda a organização criminosa, ele é todo faccionado. Na verdade, lá são cartéis. E Sinaloa, um cartel também que tem um sinal, um olhar de muita violência.
mas é um cartel mexicano. Máfia chinesa, 6% com 2,5 bilhões de reais. 7º lugar, Mara Salvatrucha. É de onde? É também russa. Também russa. Faturando 1 bilhão. E aí, em 8º lugar, para nossa surpresa, no ranking das maiores organizações criminosas do mundo, aparece o primeiro comando da capital, o PCC, com 500 milhões de dólares. Ivana, essas outras organizações atuam no Brasil? Existe notícia, a Polícia Federal, o doutor sabe mais do que eu, que a Andretta já teve olhares, tem ligações com o Brasil e com negócios no primeiro comando da capital. Doutor Fernando, o senhor dentro do DENARC, quando a gente olha para esse organograma, ou essa classificação, isso assusta, porque nós estamos falando de um poder financeiro muito grande. Essas outras já tentaram algum tipo de negócio aqui de entorpecente? Tem uma investigação em andamento em relação à Andrôngeda, que demonstra justamente a ligação com o primeiro comando da capital. Ou seja, um entrelaçamento entre uma facção, uma organização russa... Italiana, perdão, com o primeiro comando da capital. Eu vou... Palumbo? Você tem noção de onde você está querendo mexer? Tenho noção, sim. Tenho noção, perfeitamente. Só uma cautela, né, precaução, mas alguém tem que começar a fazer isso. Não é possível que a gente vai parar daqui 20 anos, 2040, vamos estar falando sobre isso e ninguém faz nada. Como a doutora Ivana falou, em 2001, 2002, eu trabalhava no grupo de operações especiais e já tínhamos notícia de que aqueles pirueiros que trabalhavam no extremo sul da cidade, extremo leste, já tinham que pagar a propina para essa facção. Passou 20 anos, daqui a pouco vai passar mais 20. E ninguém vai fazer nada? A Polícia Civil está fazendo o seu trabalho. Agora, o Poder Legislativo também tem que fazer o seu. Então, Ivana, a gente está falando, nós estamos no ano eleitoral, a gente fala pouco sobre as organizações criminosas que atuam aqui no nosso país? Eu acho que dentro do sistema de justiça, a gente trabalha mais. A Polícia Judiciária, eu sou juíza há 31 anos, fui juíza corregedora desde 99 e a gente já, na verdade a gente conheceu o PCC, nós e a Polícia de São Paulo, quando ainda tínhamos cerca de 10 mil presos nas carceragens aqui da capital. Ou seja, um bebê. E ele não era nenhuma organização criminosa. E já existia degola, já existia arranca-língua, a gente tinha na época o Dakar, e a minha escolta era exatamente o GOI, onde eles já matavam, onde a facção, o PCC, já dava o sinal do seu poder, inclusive da sua... inclusive da sua força violência. O PCC, ele tem, como sinalou, ele tem esse perfil de mais violência. Que é muito parecido com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Que é muito parecido com o Comando Vermelho. E a gente percebe que é um perfil. Se você fala, por exemplo, cartel de Sinaloa, é um cartel e também é violento. Mas quando você fala da máfia chinesa, ela é menos violenta do que o PCC, mas também tem toda a organização criminosa, a força ela vem de dois sentidos, né? A força física, que é o terrorismo, impor o terror, e a força econômica, que é hoje o que o PCC tem os dois. Fernando, a gente observa que com esse poder econômico do primeiro comando da capital, existe algumas associações em território brasileiro, né? Ou tentativas, né? Muito se falava sobre o Comando Vermelho e o PCC, que o Comando Vermelho tentou alguma coisa em São Paulo, não conseguiu. Aí tem a briga do PCC com a família do Norte em função das rotas de tráfico de drogas. O que nós temos de concreto hoje? É uma organização que atua sozinha hoje, ou ela tem esses braços com outras facções, ou esse tipo de associação com Família do Norte ou com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, ou isso não existe? Bem, historicamente o PCC sempre foi aliado do primeiro comando da capital, isso até mais ou menos o ano 2016, 2017, quando ocorreu uma crise, inclusive culminou na morte do Rafah, do Rei da Fronteira. Foi aí que ele racha com o Comando Vermelho? Sim. E, por exemplo, Andrôngeda, o Rocco Morábito, estava escondido no Uruguai, Montevidéu, onde ele foi preso, fugiu, veio para o Brasil. E ano passado, em maio, Rocco Morábito e Vicenzo Pasquino
foram presos no Hotel Eco Summer, para Paraíba, pela Interpol. Isso, inclusive, é objeto de investigação pelo DENARC. E a gente tem conhecimento de algumas coisas ligadas a esse fato. Ô, doutor Ivana, quando foi noticiado a morte do indigenista e do jornalista britânico na Amazônia, a gente começou a falar sobre pesca ilegal, falamos sobre guilagem de terra, sobre garimpo e também uma área onde você tem os narcotraficantes atuando. E essa rota, ela seria uma rota importante, não só para o primeiro comando da capital, como também para a família do Norte. Essa rota que passa pela Transamazônica. É isso? É isso. A gente tem... o Amazonas, ele faz fronteira com o Acre e com o Peru. Para quem estuda, sabe que o Peru é o segundo maior produtor de cocaína, de coca, né, da folha de coca do mundo. Então vejam o poder, a quantidade de droga. E uma das formas de trazer essa droga, de passar pelo território e sair, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca e 5 mil quilômetros de fronteira molhada. É um desafio. E a rota, essa rota amazônica, né? Ela vem, a coca do Peru, ela faz todo esse caminho para sair pela fronteira molhada. Nossa. Então, hoje existe isso e existe, inclusive, sinais da Farc de Sinaloa, né, que também usa aquela rota. É desafiador porque existe modal água, existe modal terra, existe modal aéreo. Então, existem muitas formas de atravessar a Amazônia. Aqui nós temos uma outra informação da presença da organização criminosa aqui de São Paulo. A fonte é a guerra, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. Dentro do território nacional, com baixa atuação, eu tenho que voltar, eu vou voltar lá desde o início, que aí eu chego nela porque eu toquei sem querer aqui. A gente está estreando esse equipamento novo, então com muita atuação, atuação alta, nós temos São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Alagoas, Piauí, Roraima e Acre. Com alta, nós temos todo o Centro-Oeste, parte do Norte, Nordeste, média. Por que é baixa na região do Amazonas? Porque, na verdade, é uma área que não é povoada. Onde tem gente, tem consumo de entorpecente. E aí, no outro slide que nós temos, quando indicamos que o PCC tem baixa influência em um determinado estado, isso significa que existem outras facções predominantes no local, afirma a socióloga Camila Nunes Dias, professora da Universidade Federal do ABC. Então, com baixa atuação no Rio de Janeiro, do PCC, e aí vem um grande questionamento. O Rio de Janeiro, ele tem ADA, Comando Vermelho e Terceiro Comando. Então já existem as facções do Rio de Janeiro. O PCC, Fernando, ele tentou fazer associações no Rio, mas não deu certo, né? Sim, e ainda existe a milícia, viu? O que a gente pode notar aí nesse mapa é que aquele bloco ali de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná é justamente a rota onde vai trazer a droga dos países produtores até os portos ali de Santos, que é o principal, e essa droga vai para a Europa. Então é uma região estrategicamente muito importante para o domínio do primeiro comando da capital. Então é por aqui que vem o forte do entorpecente para o Brasil, é isso? Exatamente. Esse é o corredor. Ali nós temos a chamada, inclusive, Rota Caipira, que é uma rota muito importante para escoar essa droga para a Europa. Bom, vamos lá. Gente, fato é que nós estamos aqui em São Paulo, né, falando sobre esse tema, mas, na verdade, a coisa é muito complexa. O senhor está tratando de um assunto que começa lá fora do país e vem parar na sua conta aqui. Na verdade, é como se fosse uma grande locomotiva, com um monte de gente em cima, trazendo entorpecente, trazendo lavagem de dinheiro, trazendo empresas de fachada. É uma grande organização criminosa que chega aqui para o senhor, e o senhor, dentro do departamento de narcóticos, precisa dar conta disso. E é assustador o tamanho e o poder desses homens, né? Sim, e como o senhor mesmo disse, essa droga
No caso da cocaína, ela não é feita no Brasil, né? Só 3 países produzem, né? Por condições climáticas e geográficas, só Peru, Colômbia e Bolívia. Então, toda a cocaína que é usada aqui, nenhuma grama dela é fabricada no Brasil. Ivana, perdemos essa guerra? Eu gostaria de acreditar que não. Mas eu, o doutor Fernando, mesmo o doutor Palumbo, que trabalhamos nisso há mais de 28 anos, que é o tempo que tem a facção criminosa, a gente percebe que ela só cresce, né? O desafio é quebrar, né, essa força que ela tem. Para nós, a Polícia Judiciária, e eu que represento o Poder Judiciário e estudo o tema, só tem uma forma, que é o dinheiro. Enquanto não se trabalhar, e isso a Polícia Judiciária tem feito muito bem, por exemplo, pedindo arresto, sequestro, bloqueio de bens. Porque quanto mais dinheiro essa facção tem, mais poder, mais arma e mais droga ela consegue. A forma, como em outros países, a Itália, por exemplo, de em algum momento, eu não digo acabar, mas fragilizar as facções criminosas é através do dinheiro, seguir o dinheiro. Paulo, bandido não tem medo de ser preso. Bandido tem medo de ficar duro. Não tem medo de ser Ele tem medo de ficar duro, sem grana, né? Exatamente. É isso. Se bateu na grana dele, ele não consegue se movimentar. E morrer ele tem medo também, né? Mas não adianta, é o que a doutora Ivana falou. Você morre um, aparece 10 querendo no lugar dele, né? Então é mexer no dinheiro, é trabalhar com inteligência, investir na polícia judiciária. Esse é o caminho, na minha opinião. Olha, e nós recebemos aqui então, eu queria agradecer muito a gentileza e o tempo de vocês, porque o que nós fizemos hoje aqui é trazer à luz do que está acontecendo e que sirva como tema de debate na campanha presidencial que nós vamos ter a partir de agosto agora. Nós temos os pré-candidatos discutindo. A gente precisa entender que nós temos um problema sério de segurança pública que está afetando a sociedade como um todo e que vai mexer nos índices de violência que afetam a senhora, o senhor, no seu dia a dia. Não adianta só transferir a responsabilidade para o dependente químico, para esse doente, que particularmente ele precisa entender que parte dos problemas gerados na nossa sociedade é pelo consumo do entorpecente, sim, dele. Porém, nós precisamos entender que existe uma máquina por trás disso, fazendo o negócio andar. Então, assim, tem um pedido de CPI aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo. Não é obrigação dos vereadores, mas deveria ser um dever dos senhores, para que tudo fosse esclarecido. Eu queria agradecer. Eu que agradeço. Delegado Palumbo. Muito obrigado. Doutora Ivana, nossa desembargadora. Doutor Fernando. Muito obrigado. Prazer te conhecer. Prazer todo meu. O senhor, o trabalho que vocês estão fazendo no DENARC, eu venho acompanhando. Né? Para além das ações envolvendo investigações, o trabalho de prevenção que o DENARC vem fazendo, porque é um plano de atuação com o Dr. Léo. É um trabalho de excelência, muito bem feito, e não é voltado para aquele tráfico do dia a diazinho da biqueirinha. Não. São investigações complexas que levam tempo. E o nosso tempo é diferente do tempo de uma investigação. Então, dizer que as autoridades não estão fazendo nada é mentira. Estão fazendo e fazendo muito. O governo federal deu um prejuízo de mais de 100 bilhões nessas facções criminosas, nos entorpecentes. Eles deixaram de lucrar. Mas a gente tem que cortar esse fluxo. Então, muito obrigado. Transmita o meu fraternal abraço ao doutor Léo, o diretor do DENARC. Doutora Ivana, mais uma vez, obrigado. Palumbo, transmita aí o meu abraço ao presidente da Câmara de Vereadores, Milton Leite, e a todos os vereadores daqui da cidade de São Paulo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Agora bota uma coisa na tua cabeça, irmão. Eu não vendo entorpecente. Não trago droga pra cá. Não pego dinheiro de vagabundo de ninguém, irmão. Então, eu estou a cavaleiro para falar. E posso falar. Não é pessoal. É fato. Isso tá aí na cara de todo mundo. Eu não faço aporto. Vocês aí e eu aqui. O papo é reto. Não esculacho ninguém, não sacaneio ninguém. É só uma questão profissional. E ponto. Eu sou o WT. Eu vou para um intervalo rapidinho e volto já.
Nós estamos de volta com o Flagrante, trazendo aí em destaque o tema segurança pública. Ainda hoje, eu conversava com a nossa equipe no Rio de Janeiro sobre o que aconteceu essa semana com a equipe de segurança do governador do estado. Ô, gente, a equipe de segurança do governo do estado do Rio de Janeiro, do governador, essa equipe foi atacada em Macaé, no norte do estado. Inclusive, um dos policiais que integra a equipe foi atingido. O Rodrigo Viga ficou em cima, né, dessa história e vai contar pra gente como é que foi a ação em cima da comitiva do governador, que foi atacada por bandidos do Rio. O Rodrigo Viga. É isso, William. Um agente da segurança particular, pessoal do governador Cláudio Castro, faz parte do gabinete de segurança institucional, foi baleado durante um confronto com traficantes em Macaé, cidade do norte do estado do Rio de Janeiro. Passou por uma cirurgia e perdeu um dedo na mão. Ele estava fazendo uma espécie de prévia, de precursora de uma visita que o governador Cláudio Castro ia fazer à cidade de Macaé nesta quarta-feira. O que acabou acontecendo é uma varredura prévia por medida de segurança. Só que o GPS do veículo dessa precursora colocou os agentes do GSI, do Palácio Guanabara, dentro de uma favela, Nova Holanda, em Macaé, na zona norte, na região norte do estado do Rio de Janeiro. Houve confronto, tiroteio, os traficantes receberam os agentes a tiros e esse agente do GSI acabou sendo baleado na mão. Foi socorrido, levado inicialmente para um hospital de Macaé e depois transferido aqui para o Rio de Janeiro, onde passou por uma cirurgia e infelizmente perdeu um dedo da mão. Os bandidos, os criminosos dessa comunidade Nova Holanda, em Macaé, na região norte do estado do Rio de Janeiro, furtaram uma van que seria usada no deslocamento da comitiva de Cláudio Castro na cidade do norte fluminense. Mas depois a PM fez uma operação e conseguiu recuperar este equipamento. Um susto muito grande. O governador Cláudio Castro estava com compromissos, agendas, nesta quarta-feira no norte do estado do Rio de Janeiro, Itaperuna, Campos e na própria cidade de Macaé, sob a distância. O que aconteceu com o seu segurança, com o agente do Gabinete de Segurança Institucional, e lamentou que o episódio tenha terminado dessa forma, dessa maneira, meu caro William. Bom, Viga, isso não é nenhuma novidade no Rio. Nós já tivemos algumas pessoas que foram atacadas por criminosos. Dessa vez foi o carro, a comitiva do governador e um segurança atingido. Mas nós já tivemos turistas atingidos porque entraram numa comunidade e não sabiam as regras para se entrar numa comunidade. Você tem que acender a luz interna do veículo, tem que abaixar os vidros, principalmente se você tem película. Você não pode entrar com farol alto, em algumas comunidades você tem que piscar. Essa é a realidade das comunidades que são dominadas por narcotraficantes. E isso não é justo com a gente. Se você pegar e colocar num aplicativo de rotas no teu telefone e for para a cidade do Rio de Janeiro, dependendo do lugar, se for para a zona norte do Rio, vai aparecer para você no aplicativo dizendo o seguinte: área de risco, sujeito a assalto. É isso que aparece para você. Por incrível que pareça, a que pontos nós chegamos? E muito se falou essa semana sobre o que aconteceu na Amazônia. Ok, crueldade, barbaridade, penalidade máxima para os canalhas que cometeram esse crime. Mas o Brasil inteiro está passando por isso. Nós temos regiões onde você não pode passar. Eu não posso achar que isso é normal. Eu não posso achar que você, como cidadão, está com medo de visitar uma cidade linda que é a cidade do Rio de Janeiro, porque você vai passar na linha vermelha, na linha amarela, ou na Avenida Brasil, ou na Dutra. Não. Isso não pode acontecer com você. Você não pode estar com medo de andar no Rio de Janeiro. Você não pode chegar no Rio de Janeiro e ver aquele monte de fuzil em viatura. Você sabe por que tem aquilo ali? Porque o vagabundo está de fuzil na pista.
E a gente falou ainda há pouco sobre o poder do crime organizado. Então, assim, será que estão entendendo o caminho para onde nós estamos seguindo? Será que os senhores estão entendendo, enxergando o fim do túnel? O que está lá na frente para a gente? Ou nós vamos assumir uma postura mais rígida e vamos bater de frente com essa vagabundagem, enquadrando eles como terroristas ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas responsabilizando o crime? Ou a gente vai continuar com essa frouxidão que eu vejo? Não pode isso, não pode entrar não pode entrar na favela porque é questões sanitárias. Será que mais uma vez eu tenho que esfregar aqui essa ordem e falar, irmão, você errou, você não podia fazer isso com o Rio? Macaé, Campos, o interior do estado hoje, em função das unidades de polícia pacificadora, quando fizeram as ocupações no Rio, a vagabundagem migrou, irmão, ampliou o poder de venda e o domínio de território. Casos como esse vão acontecer com muito mais frequência. Ou o Estado brasileiro se posiciona e parte para cima da vagabundagem, ou eles vão continuar achando que tá tudo bem. Tá uma molezinha, mano. Não tá não, mano. O cara entra e sai fácil, vai pra audiência de coisa. Parece que a política hoje é feita pro cara não ficar no sistema penitenciário, pô. Porque já tá sobrecarregado, aí não querem gastar mais. Não, libera o cara. Não, prende, responsabiliza, dá-lhe uma marretada na lei. Porque se você punir bem o cara, muitos vão pensar, não vou fazer isso não. Eu vou plantar de fuzil na pista? Vou nada, porque se me pegar com uma arma na mão e não tiver legalizada, eu vou entubar na minha ficha um monte de problema e eu vou ficar 40, 50 anos agarrado. Tem que ser assim. Agora, se você começa a dar muita regalia pro vagabundo, ele cria as asas, irmão, e vai desafiar o Estado, porque esse desafio ele faz a conta de quanto ele ganha, se ele fosse trabalhar ou se ele está no crime. E aí que está a jogada. Então o Estado tem que mostrar que ele é forte e que nós sabemos punir aquele que não vive dentro das regras da lei. Essa semana, a polícia estava atuando para capturar os criminosos que mataram o sargento da Marinha no dia 1º de junho. Me dá a imagem do Bruno César Gomes Pina, 40 anos. Esse rapaz aí, ó. A polícia fez um trabalho, recebeu uma informação, falou assim, ó, vamos lá, porque parece que a casa caiu para vagabundagem e a gente vai chegar ao autor do crime. O Viga vai explicar o caso pra gente. É isso, William. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da CORE, que é a tropa de elite da corporação, a Coordenadoria de Recursos Especiais, realizou uma operação grande essa semana nos morros do Engenho da Rainha e também do Urubu, para prender suspeitos de envolvimento no assassinato do sargento da Marinha Bruno César Gomes Pina, de 40 anos de idade. Ele morreu no começo desse mês, estava bebendo em um bar, teria se envolvido em uma confusão, foi agredido por 2 homens, levado para um apartamento e lá acabou sendo executado no dia 1º de junho. Houve confronto e tiroteio nessa operação nas comunidades da zona norte da capital. 2 pessoas morreram. Segundo a polícia, uma das vítimas, um dos suspeitos do crime contra o militar da Marinha. O segundo suspeito foi identificado como Lucas da Silva Barros, de 25 anos de idade, que foi localizado e preso em Itaguaí, que fica no chamado Grande Rio. Foi levado para a sede da Divisão de Homicídios da capital, que fica na Barra da Tijuca. De acordo com as investigações da polícia, Lucas da Silva Barros e Lucas da Conceição Oliveira foram os responsáveis, ou pelo menos são os suspeitos de serem os autores do brutal assassinato envolvendo o sargento da Marinha do Brasil. Os 2 homens tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça nos últimos dias. A decisão foi tomada pela 26ª Vara Criminal aqui da capital. Durante a ação no Morro do Engenho da Rainha, houve confronto com bandidos da localidade. O clima ficou tenso, mas um dos suspeitos da morte do militar da Marinha acabou morrendo e outro
foi detido. Operação bem-sucedida. William. Olha, eu posso até passar aqui para os políticos brasileiros a localização do Morro do Urubu, do Rio, e do Engenho da Rainha. Até porque eu morei ali do lado, eu morava em Todos os Santos, zona norte do Rio. Então eu passava ali pela João Ribeiro, eu passava debaixo do Urubu e do Engenho da Rainha. E para quem não sabe, a molecada do Morro do Urubu é a molecada que gosta de sair para roubar. Tem uma cultura ali dentro do crime do Urubu que eles saem para fazer o tal do arrastão na Zona Norte, que resulta na morte de várias pessoas, que resultou na morte de várias pessoas. Todo mundo sabe aonde está. A Core foi lá e bateu forte. E vem batendo forte. No Urubu, a história não é de hoje. Os moleques de lá estão abusados, estão descendo para a Avenida Suburbana para botar o terror na Dom Helder Câmara. Chegaram ao ponto ali do crime falar, para com isso aí que vocês estão perturbando muito. Um monte de moleque viciado, cheirador, que põe pistola na cintura, às vezes alugado, e vai roubar. E é tudo frouxo, tá? Tudo frouxo. Anda com 3, 4, se não anda sozinho, irmão. Ninguém vai pra pista sozinho, plantar lá de fuzil ou de pistola pra roubar ninguém. Não. Só anda em bando. Bando de bem 10, bando de isso, bando aquilo. Mas na hora que a Core chega, vocês arregam, mano. É isso. E aí os políticos do Rio deveriam prestar mais atenção na Zona Norte. Eu já disse aqui, morreram 28 pessoas no Jacarezinho, 23 no Alemão, numa levada só. Em duas, né? Foram dias diferentes. No mesmo dia do Alemão, foram mais 3 no Juramento. Se o Estado não se fizer presente, é que agora no Jacarezinho, a política agora é de ocupação. Ocupação com o trabalho social, o papo é esse. Que ali não tem mais volta. Vamos ver até quando. Inclusive, a gente vem entrevistando os pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro aqui na Jovem Pan, e um dos temas é esse. Porque o que a gente já gastou de dinheiro nesse enfrentamento com a vagabundagem, ainda tem esses moleques atuando, pô? Não. O vagabundo tem que entender que se descer pro asfalto e barbarizar, acabou a brincadeira. E não vai ficar lá em cima plantando de fuzil, porque o Estado vai buscar. Esse é o jogo. Homem é morto a tiros dentro de carro de luxo blindado. Baixada, minha querida Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. O senhor Tiago Barbosa, dos seus 36 anos, teve o veículo cercado por pelo menos criminosos que efetuaram vários disparos de armas de grosso calibre na porta. É uma BMW vermelha, né? Estão falando aí que o carro vale em torno de R$200 mil, talvez até mais. A blindagem não resistiu, era fuzil. Irmão, tiro de fuzil. Tem um vídeo que está circulando. Eu não sei se a gente consegue. A gente tem imagem do carro aí, Aninha? Tem a imagem do carro lá? Do vermelho? Bota a imagem do carro ali. O cara parou na porta, mano, e lascou. Dá pra ouvir ali? Aí, não. Ali tem uma que a pessoa tá gravando. Acabaram de matar uma pessoa aqui, ela dá a localização. Bernardino Melo Júnior. Aumenta aí, ó. Aqui. Aumenta o som daqui de dentro. Olha o trânsito, ó. Plena luz do dia. O carro ainda era blindado, hein? O tal do Thiago foi atingido por vários tiros. Olha o carro esse aí, ó. Os tiros todos agrupados no vidro lateral do motorista, olha lá. E ainda tem um cara ali curioso querendo ver o que está dentro do carro. O carro com a película de segurança. E vem a história sobre esse veículo. Acabou de matar um cara, gente, aqui, olha. Aumenta aí, ó, vamos ver. Aqui no bairro da Luz, ó, perto do Colégio Bernardino Melo Júnior, ó. Olha o colégio aqui. Essa semana. Olha. Nas redes sociais, eles afirmam que a vítima era conhecida como o Thiago do cigarro, que seria um miliciano. Os tiros que foram concentrados ali na porta do motorista, né? Gente, foi tudo agrupadinho e não segura. A blindagem não vai segurar. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando o caso para tentar chegar aos autores.
E aí, eu lembro que nos últimos anos, eu cheguei a falar aqui, pelo menos 35 pessoas foram mortas. Pessoas que eram políticos ou que pleiteavam um cargo político na Baixada Fluminense. É ou não é uma terra onde o crime usa e abusa do seu poder? E não adianta, você pode estar em blindado, se o cara quiser pegar alguém... Ô, Rosinha, vem pra cá. Tem gente que fala isso. Não, mas eu quero me blindo. São Paulo tem a maior frota de blindados do país. Bota uma coisa na cabeça. Se o cara quiser buscar você, ele vai buscar. E isso a gente já viu ao longo da história. Falamos hoje de um criminoso, né, que atiraram no carro dele, lá na fronteira, até com .50. O cara, a uma distância de 800, 700, 800 metros, ele te mata se ele tiver de um topo de um prédio com uma arma certa. Então, assim, é claro que para o dia a dia, um carro blindado, um assalto de farol, é para isso que serve. Porque se for para buscar alguém, pode estar num blindado, pode estar no tanque de guerra. Uma hora você vai ter que sair e vão te buscar. E o que acontece no Rio, não dá para você cravar se foi milícia, se foi contravenção, tem que esperar a investigação do Departamento de Homicídios. Mas concorda comigo? Que é um abuso, Os caras plantaram de fuzil, mano. E aí, deixa eu te contar uma coisa. O escritório do crime continua a atuar? O escritório que tanto falaram que seria responsável pela morte de autoridades? Então você está me dizendo que, na verdade, o esquema continua. Você paga pelo preço do defunto. Se é uma pessoa importante, custa mais caro. Então, nós ainda temos o crime contratando assassinos no Rio de Janeiro. Ou você acha que isso aí foi uma briguinha de trânsito? Não, isso foi o crime atual. E eles estão tão abusados. Teve um arrastão numa região do Rio que era conhecida porque era um bairro boêmio, cara. Terra de Noel, Vila Isabel, zona norte do Rio. Dá uma olhadinha nas imagens. Os caras chegaram num carro prata, em plena luz do dia. Desceram e renderam os motoristas de 2 veículos. Olha a imagem. Depois revistaram, tomaram todos os objetos das vítimas, fazendo revista. Um motorista se desespera e foge, mete o pé. Podia ter tomado um tiro. Os outros ocupantes descem, fazem a limpa ali e os criminosos fugiram levando os 2 carros. E segundo os moradores do bairro, os criminosos agem sempre da mesma forma. Eles bloqueiam a via, rendem os motoristas, retiram as chaves dos veículos para que ninguém consiga fugir. Ainda de acordo com testemunhas, essa onda de arrastão, ela começou aí há cerca de 1 ano, depois que o trânsito da região foi desviado por causa de uma obra no bairro. Então, quando você pega a Vila Isabel, antigamente, você ia ali para... Eu esqueci o nome daquela ali, 7 de setembro, esqueci o nome da principal ali. Você ia ali tomar um chopinho, bater um papo, namorar, né? Era um lugar legal, com muitos bairros. Muitos comerciantes fecharam as portas por causa da violência. E o bairro vai empobrecendo. A gente vai perdendo espaço. E aí é o moleque que sai da Divinéia, do Cruz, do Andaraí, da Formiga e vai roubar na pista. Sai da Mangueira e vai para lá e faz o arrastão. E não aparece uma viatura nesse momento. Ok, aproximamos a câmera. Não apareceu a viatura, mas se você tem informações do paradeiro desses homens, 2253-1177 é o Disque Denúncia do Rio, 2253-1177, ou então você liga para o 190 da Polícia Militar. E ali, você tá vendo, ó, o cara tá com o pistola, tá com o radinho pendurado, é rapaziada do vapor. É o cara que tá no crime, tá precisando buscar carro. Sabe pra que eles querem o carro? Vem pra cá, Rosinha. Sabe pra que é isso, mano? Pra ir fazer o bonde à noite, pra ir de uma favela pra outra, pra curtir baile. Você não sabia disso? Eles roubam o carro,
levam para a favela e esperam esfriar o carro. E aí quando eles vão rodar, porque eles circulam por cima da mata, rodando num horário, e aí vai entender por que não são interceptados? Nós já tivemos alguns, lembra aquela do hotel lá de São Corrado? Que interceptaram o bonde que estava voltando de um baile? Pegaram os caras ficaram dentro do hotel trocando... Não, ficaram dentro do hotel, pediram, eu quero a imprensa, eu quero mamãe, papai, para poder se entregar. Quero um bonde do NEM. Isso não parou. À madrugada, os caras andam de uma favela para outra e eles precisam de transporte. Em algumas favelas, no Rio, eles cortam a coluna do carro e vira conversível. Sabe para quê? Por causa do tamanho do fuzil. Você acha que eles estão preocupados com alguma coisa? Não pode entrar, né, chefe? Não é isso? Vai lá na Maré. Entra na Maré hoje. Vai lá conversar com o comandante do 22º Batalhão. E diz o que ele... Pergunta a ele o que ele passou no período de pandemia. Tem circo lá dentro, irmão. Parque de diversões, tem tudo. Ok, para o morador, ok. E a venda de entorpecente? Não para. E os carros roubados? E as motos roubadas? E não é só lá, né? A gente sabe que em outros lugares tem. Homem faz mulher refém em biblioteca no centro do Rio de Janeiro. Um trecho da negociação entre um sequestrador e policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, foi registrado em vídeo. Em uma mesa em frente ao local, onde o sequestrador estava com a vítima, o agente do BOP mantinha um diálogo com o sequestrador. Você está vendo a imagem agora? Na negociação, o agente pede ao bandido que largue a arma. Vamos ouvir, melhor, a faca. Aumenta o som. Aumenta. Capitão Procópio, alguém vai se aproximar enquanto a gente estiver conversando? Eu queria que só respondesse. Capitão Procópio, o senhor me ouve? Capitão Procópio, alguém vai se aproximar dessa nossa conversa aqui que eu estou tendo com o Lucas, de uma maneira que vai trazer algum risco para essa nossa conversa? O criminoso pergunta se alguém pode oferecer algum risco para ele. Vai, meu filho. E aí o comandante do BOP diz que não. Segundo o agente, o sequestrador teria entre 25 e 30 anos. No final do sequestro, em uma coletiva, o comandante do BOP disse que tanto o sequestrador, que não teve a identidade revelada, quanto a vítima, são frequentadores da biblioteca. O sequestrador foi levado para a 4ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Foi mais uma ação bem-sucedida da polícia. E os negociadores que estão espalhados pelo Rio, São Paulo, pelo Pará, pela Bahia, são pessoas muito bem preparadas. Leva tempo. Você tem que convencer o cara. Já tivemos ações trágicas e o desfecho não foi bom. E aprendemos muito com isso. Algumas pessoas falam sobre o papel do sniper. E eu também achava isso. Para que serve o sniper? Para neutralizar um bandido. Bota o sniper, ele atira. Sim, nós tivemos caso do Major Busnello, no Rio de Janeiro, que estava o bandido com refém. Tivemos aquele da Ponte, Rio-Niterói. Mas sabe para que serve o sniper? Vem aqui, Rosinha. Para observar, para ter uma visão privilegiada da região, do local onde está acontecendo aquela ação. É para isso que serve o sniper. Não é só efetuar um disparo. Ele passa as informações para o centro de comando porque o objetivo é salvar vidas, não neutralizar ninguém. Essa é a última medida adotada dentro de uma negociação. O importante é você liberar o refém e também o agressor para que ele seja responsabilizado. Agora, se em algum momento o negociador, com as informações de um sniper, com as informações que estão no local, eles percebem que não tem mais negociação, que não tem mais nenhum tipo de acordo, só cabe neutralizar. Aí você aciona o sniper. Mas a função dele é observar.
Ladrão arranca mulher de carro e foge com o veículo em estacionamento de supermercado em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Nas imagens, a mulher acaba de fechar o porta-malas e, ao entrar no veículo, o bandido chega correndo e vai tirar essa senhora à força do carro. Olha a imagem lá. Eles entram em luta corporal, mas o assaltante leva melhor e vai conseguir entrar dentro do automóvel. A mulher pede ajuda, olha para um lado, para o outro, chama os clientes que estão passando por ali. Eles tentam impedir a fuga do ladrão, mas sem sucesso. Ela desesperada, isso acontecendo dentro de um estacionamento. Ele vai fugir com o carro da vítima. A polícia militar chegou a ser acionada. Qual foi o resultado? Ela conseguiu localizar e prender o assaltante. O carro também foi encontrado e devolvido à vítima do assalto. Essa é a polícia que eu quero. Essa é a polícia que eu quero. Bandido bom é bandido preso. E ponto. Eles precisam ter a certeza de que, se cometerem um crime como esse aqui, tamanha ousadia de parar no estacionamento, render uma senhora, sair com o carro, sair em fuga, ele precisa ter a certeza que ele vai ser preso. Nós não sabemos se ele estava fugindo de alguém. E outra coisa, não parece um garoto ali. Não, um homem feito. E olha lá, o outro cliente da loja do coisa chegando. Olha isso. Tá chegando para tentar segurar. As pessoas se aproximam, e que era um risco, porque ele poderia estar armado ali. Imaginem. É isso, gente. O cara chuta o carro, olha lá. E ele tá dentro, a impressão que dá é que ele não sabe nem dirigir. E ela gritando, olha lá, estão levando meu carro. Com a porta, com a mala aberta. Ele sai. E as pessoas tentam segurar o carro, o que não vai dar para segurar. Você não consegue segurar um veículo desse. Bandido bom é bandido preso. É isso mesmo, irmão. Bandido bom é bandido preso, ressocializado. Todo mundo tem que ter oportunidade. Tá tudo certo. Mas ele tem que ter a certeza. Se vier pro asfalto e botar um canhão na mão, vai perder. O azar tem que ter certo para eles. Agente penitenciário reage à tentativa de assalto em São Paulo. No momento em que o agente está chegando em casa no carro vermelho, 4 criminosos abordam em 2 motocicletas. 2 dos criminosos desceram das motos e um deles vai em direção ao motorista que estava com a janela fechada. O outro assaltante vai até a porta do passageiro e tenta reforçar para abrir ele tenta forçar para abrir o veículo. No momento, o agente reage sacando a arma dele e efetuando os disparos de dentro do automóvel, amiguinho. E aí, após os tiros, o corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local, constatou que o criminoso baleado já estava sem vida, gente. Morreu. Os outros 3 assaltantes conseguiram fugir. O agente, que reside no bairro há pouco tempo, saiu ileso, graças a Deus. Esse caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP da Polícia Civil, que vai apurar como se deu a ação do agente. Sim, ele responde. E tudo bem, irmão. Tudo bem. Ele não queria isso para a vida dele. Você acha que você quer mesmo ficar vendo uma imagem dessa lá? O cara tá ali. Você acha mesmo que o agente queria se envolver no negócio dele? Podia estar indo para casa para namorar, para tomar uma cervejinha, vem os caras para roubar. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esse papo de, Rosinha, perdeu, tio, ganhou, sobrinho. Leva para casa agora, irmão. Entuba esse chumbo. Você não queria? Você veio me roubar, irmão. Você sabia do risco. Não tenho pena deles. Porque eles não têm pena da gente. Até porque, irmão, quem tem pena é galinha. Eu vou pro intervalo e eu volto já. Flagrante.
Pois estamos de volta com o Flagrante. Eu sou o William Travassos, pode me chamar de WD. Queria agradecer essas mensagens que estão chegando. Muito obrigado aí por todas as mensagens que vocês estão mandando. Todos os até aproveita, aqui no Flagrante, quando você está assistindo, os comentários estão abertos. Nosso chat. E você pode comentar. Fique à vontade para falar sobre segurança pública. Fique à vontade para contar o que você está vivendo no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. As pessoas precisam entender. Os senhores têm ali a ferramenta para dialogar. Fala o que você pensa sobre a segurança pública. O que você acha que tem que ser feito nesse país. Vamos lá. Compartilhe esse link. Hoje eu mostrei aqui, eu comecei falando do trabalho do Canil, daqui de São Paulo, da Guarda Metropolitana, que é um trabalho de referência no Brasil inteiro. Comecei até brincando, falando da cadela, mas é um papo sério. Logo depois nós falamos sobre a atuação do crime organizado aqui em São Paulo, que começou pequenininho, com 10 mil caras no sistema penitenciário. Hoje, os caras faturam 500 milhões de dólares. Com ação em outros países. Mostramos os casos do dia a dia, sim. E tudo bem. Mas não adianta eu apresentar esse programa aqui, o Flagrante, abordando esses temas, se eu não tenho a participação de vocês. E eu já disse algumas vezes, a melhor fonte de um jornalista, ela está na voz do povo. Pega o telefone e você vai ligar para mim no 931 17 0620. É o WhatsApp da PAN. Entra aí no Instagram e me chama. Me chama. É @WTravassos. Você vai ver um outro William lá. É um cara que brinca e tal. Mas as informações que chegam aqui, eu leio todas. Todas. E isso é importante, porque a gente descobre o que está acontecendo nos lugares. As informações chegam rápido. Às vezes a gente fica sabendo antes mesmo da polícia, porque os senhores mandam. Esse caso que eu mostrei hoje, do carro vermelho, que foi entupido de tiros, chegou rápido pra gente. Rápido. Olha, William, o WT, tá rolando isso aqui, ok. Aí a gente liga pra equipe do Rio, tá acontecendo isso. E é assim que funciona. E pra que você quer isso, William? Porque quanto mais informação eu tenho, mais eu consigo chegar aonde a gente tem que chegar. E aonde é isso? No resultado político que a gente precisa ter na área de segurança pública. Porque quando eu mostro a verdade em cima de um caso, as pessoas se movimentam. Ponto. Ô, gente, eu faço isso desde 2006. Eu não tenho processo nenhum. Porque eu nunca botei na conta de ninguém aquilo que não era da pessoa. Por isso que eu digo aqui que eu não esculacho ninguém, que é para não ser esculachado. Eu não invento. Eu não conto história para você. Tudo que você está vendo aqui, o papo é reto. É o nosso dia a dia. Ninguém pode falar, você inventa. Não inventei nada, irmão. Tá aqui, é isso aqui. Mas para eu chegar nesse ponto, eu preciso da sua ajuda. Sempre foi assim. Eu faço meu trabalho de casa? Faço. Eu visito as delegacias, os batalhões, vou na guarda municipal, eu vou fazendo amigos. Eu vou no café comunitário, sabe aquele da região de segurança, aquele conselho de segurança? Eu vou. Me chama que eu vou. Ah, vai nada. Vou. Se não for no horário que eu estou trabalhando, eu vou até aí conhecer. Vou conhecer seu bairro. Se eu tiver que entrar numa favela, eu vou entrar numa favela. Ah, então o senhor faz acordo com o vagabundo? Não faço acordo com o vagabundo, não. Eles sabem disso. Mas eu estou sempre do lado do morador. Ponto. É simples. E não adianta ser um apresentador de programa policial e achar que você está para além do bem e do mal. Não é isso. Não. O que a gente faz aqui é abordar segurança pública na visão do cidadão, do cara do dia a dia, do cara que está sendo assaltada, da tiazinha que está tendo que esconder a aliança no sutiã, ou que está preocupada com a filha que vai chegar à noite, ou com um genro que não chegou do trabalho porque ele mora numa área de risco.
Esse é o foco. Aí os vídeos, sim, também. Os que circulam pela internet, por que não? Mas eu peço aos senhores, participem do programa Flagrante. Tem uma caixinha agora para você comentar, tá? E hoje, sabadão, você tá aí, friozinho gostoso, tá com a patroa, né? Ou então tá sozinha, a senhora tá sozinha aí, não tem... Tá comigo, você tá numa boa, tá com o WT. Faz isso, @WTravassos, comenta aí no YouTube. Ó, nós estamos com mais de 5 milhões de inscritos no YouTube, o canal da Jovem Pan News. Então, esse é o momento, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube da Jovem Pan News, receba as notificações, compartilhe os nossos links, faça parte dessa grande família da Pan. É uma grande família e é muito bom estar com vocês. Motorista de 73 anos perde o controle da direção, sobe na calçada, atropela 3 pessoas e quase atinge uma 4ª. Olha a loucura. Olha a imagem. No momento em que 2 pessoas aparecem, olha isso. O povo está conversando. O carro da senhora atinge as vítimas, bate num estabelecimento comercial e em 2 carros. Parte do telhado do imóvel despenca. Você tá vendo lá, ó? A cobertura veio abaixo. No boletim de ocorrência da Polícia Militar, a motorista contou que ela pretendia estacionar para fazer compras. É uma espécie de frigorífico lá, né? E aí ela falou que reduziu a velocidade do carro e quando percebeu, o veículo já estava parado em uma vaga. A idosa disse que não se lembra de como aconteceu o acidente e que possivelmente passou mal enquanto dirigia. Os 3 pedestres ficaram machucados. Uma de 71 anos, né, foi socorrida com um corte profundo na cabeça, uma possível fratura no tornozelo e escoriações pelo corpo. Um homem de 75 anos teve escoriações e se queixava de dores no corpo. Imagina uma pancada dessa, rapaz. Teve também um segundo senhor de 40 anos, ele teve escoriações no rosto e dores nas costas. Todos foram encaminhados a um hospital da região. A motorista estava com a pressão alta, mas recusou o atendimento médico. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que instaurou um procedimento investigativo para apurar as causas e as circunstâncias desse acidente. O caso aconteceu na minha querida Belo Horizonte, em Minas Gerais. Um abraço para a nossa querida tradicional família mineira. Turma do Pão de Queijo, um abraço do amigo William Travassos do WT. E olha, eu conversava com uma senhora aqui, 2 casos que eu já vi, que a pessoa teve um problema, tipo hipoglicemia. O açúcar descontrolou e a pessoa está dirigindo e de repente escureceu tudo, perdeu a visão. Isso aconteceu com um grande amigo que depois descobriu que estava com diabetes. A outra, ela teve um mal súbito, ela passou mal, dirigindo. Acordou, o carro tinha abraçado um poste. Eles tinham bebido? Não, nada. Nós somos humanos, isso pode acontecer. Você pode passar mal e lembre-se, é uma máquina. Por isso é importante você respeitar os limites de velocidade dentro daquela via. Quando tem lá, você vai fazer uma curva, aí aparece lá 60 km por hora, você fala, uma curvinha dessa 60, é porque foi um engenheiro lá. E ele mediu pela inclinação da curva, quantos graus ela tem, e ele fez um cálculo, aquilo é calculado, o cara não tirou da cabeça, não, vou botar aqui 60. Quantos é? Bota 60. Não, isso é pensado. Para quê? Para diminuir os riscos. Então, assim, acidentes podem acontecer. Uma coisa é o cara beber e se envolver num acidente, aí a marreta nele. Agora, uma senhora que passou mal, um senhor que passou mal e perdeu o controle do veículo, isso é possível. E quem sou eu para jogar pedra em cima dessas pessoas? Eu tenho um caso de um motociclista que dormiu na direção, bateu a moto na grade de proteção. Dá para perceber que ele vai soltando e perdendo o controle da motocicleta quando vai de encontro à grade que divide a pista. Você vai ver comigo, eles estão posicionando a imagem, ó. Ele vai bater violentamente e acaba desmaiado na pista. Olha a imagem, olha lá, pum! Olha a pancada. A turma do batalhão de trânsito disse o seguinte, que ele dormiu enquanto dirigia a motocicleta. Tá vendo? Ele foi socorrido, foi levado para o hospital da região. Olha lá, ele vai largando, ele vai desfalecendo, né? E a pessoa que está no carro filmando acabou percebendo isso. Esse acidente foi na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul. Um abraço
os nossos amigos que estão acompanhando lá de Cuiabá, e isso pode acontecer. E infelizmente, hoje, os motoboys, aqueles que estão trabalhando, os entregadores, né? Estão trabalhando, tem gente que está fazendo 2, 3 turnos, né? O cara trabalha de manhã, sei lá, para entregar num laboratório. Chega à noite, Rosinha, ele vai trabalhar numa pizzaria. Então ele passa 16 horas em cima de uma motocicleta, porque ele ganha por entrega. Tem a diária dele, às vezes ele tem um salário fixo, mas o grande negócio deles está na taxa de entrega. Então, quanto mais ele produzir, mais ele ganha. Só que ele é humano. E aí o que eu vejo dessa garotada tomando energético, tomando café, tomando refrigerante para ficar acordado, gente, na boa, chega uma hora que o corpo falha. É fato. Não dá. A gente que anda de motocicleta, faz viagem longa, a cada 150, 200 quilômetros você para abastecer, fazer um xixi, dar uma caminhada. Às vezes você roda 1.100, 1.200 quilômetros num dia. Sim, mas quando chega no final da viagem você já está derrubado. E qual é a recomendação? Está sentindo que está cansado? Para. E no caso dos senhores que trabalham com entrega, é a mesma coisa. Poxa, William, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Eu entendo. Só que você não é uma máquina, irmão. Você não vive à base de cordinha ou de bateria. Você pode falhar e é a tua vida que está em risco. E se você cansado, diminui o teu reflexo e você pode se envolver num acidente de trânsito. E você está 8 vezes mais exposto de qualquer outra pessoa. Então essa imagem do acidente que eu acabei de mostrar serve para reforçar para aqueles que estão acompanhando a gente agora. Por favor, se você está cansado, até mesmo dirigindo um veículo de passeio, ou um caminhão, ou um ônibus, para e descansa. É aquele soninho do guerreiro, de 20 minutinhos, meia horinha, já vai te dar um fôlego. Poxa, mas não tem... Dá um jeito, irmão. Eu já dormi em posto de gasolina na beira da estrada, falei pro cara, irmão, me arruma um lugarzinho, onde eu posso parar? Lá, tá, troca de óleo ali, pode deitar lá. Eu deitei igual um bebezinho ali, dormi para depois seguir viagem. Porque o corpo cansa. Sim, Rosinha, cansa. Você sabe disso. Você tem aquele Fusca velho teu. Qual o ano do teu Fusca? Quanto, Rosinha? É 68? Tá meio derrubado, eu sei. Mas cansa, né? O Fusca tem um segredo. Você sabe, Rosinha? Vocês sabem qual é o segredo do Fusca? Porque o Fusca é um carro que ladrão adora. Antigamente falavam que era para fazer ultraleve, enfim. Né? Para fazer bug, enfim. Mas é porque é fácil de ligar. Mas atrás do Fusca, o Fusca mais antigo, na bateria, tem um botão, um parafuso. E aí, você vai e quando você... Eu acho que eles chamam de chave geral. Quando você vai sair do carro, você tira aquele botãozinho e vai embora. Mas roubaram o teu sem a chave, Rosinha? O cara botou o prego e leva embora. Rosinha, eu também, eu perdi um 76, foi furtado também. Levaram assim, mas eu tive um bonitão, rebaixado, bonito, com somzão. Namorei muito dentro de Fusca. A garotada não sabe o que é isso, mas o Fuscão tem o seu valor. Caminhão é flagrado transitando com carroceria e baú destruídos. A polícia militar que realizava o patrulhamento abordou o motorista. Olha a imagem lá, ó. Olha como é que o cara tá rodando com o caminhão, irmão. Dá uma olhada aí, a senhora que tá passando pela sala aí. Seu marido tá vendo aqui, eu sou o WT. Tudo bem, minha amiga? Olha assim. Imagina, amiga, que o cara tá rodando daquela forma. Os agentes falaram o seguinte, que ele tava com a fala meio desconexa, sabe, meu filho? É igual um menino que passa o negócio aí. Tá meio desconexo. Ele não tava falando direito não, vai, meu filho? Sim. Aí tava com cheiro de álcool também. Tava precisando de um banho e tava fedendo muito álcool. Aí eles realizaram o teste do bafômetro e o que aconteceu? Cachaçado, tava bêbado, embriagado. O motorista também estava com a CNH vencida, o veículo foi removido ao pátio e, segundo informações, o caminhão teria colidido em um poste. Por isso a carroceria e o baú ficaram destruídos. Mas ele não estava nem aí, rapaz. Foi encaminhado à delegacia para procedimentos legais. Isso aconteceu lá no município de Timbó. Minha querida Santa Catarina, um abraço muito grande. O cachaceiro nem prestou atenção que o baú estava todo torto, né? Só imagina, a senhora está na estrada e depara com um cachaceiro desse rodando no meio da rua. O perigo que é pra gente. Eu vou te falar, fora o que... o índice de gente usando cocaína nas estradas brasileiras, tem pesquisa disso.
Cocaína ou arrebite, aqueles troços pro cara ficar acordado, porque ele tem que cumprir o prazo dele, é um problema. Ou então o cara vai e, né, também, Rosinha, também. Não aguenta, Rosinha, uma hora dá um problema. O que foi? Do cachorro? Eu já trouxe cachorro aqui hoje. Esse cachorro foi... ele foi raizar? Ele entrou na igreja católica? Mentira, olha o que estão... Peraí. Não. Como é que é o negócio, irmão? O que foi? Ele foi na igreja pra roubar a bolsinha lá? Ele foi roubar quem? Mentira. Não. Mas ele foi roubar lá o saco da doação, do saquinho? Não. O que ele foi? Mentira. Não. Ô, rapaz, foi o padre da bobeira e ele entrou na igreja para roubar. Esse danado se aproximou da mesa e ficou olhando. Aí tinha lá a garrafa de vinho, tinha um pedacinho de pão. Tem a imagem? Roda aí o danado aí, ó. No momento que ninguém tava percebendo, ele foi lá e... Olha isso. A missa rolando, mano. O danado foi lá e roubou o pão, rapaz. Esse vídeo aí tá com mais de 1 milhão de visualizações. Isso foi lá numa missa no Santuário de Nossa Senhora do Belecinto, é isso, Ana? Na cidade de Boyacá, na Colômbia. Cara, eu vou te falar um negócio. Ninguém tá imaginando que isso é o que o... Olha lá. Agora você vê como é que o danado é. Esse danado desse cachorro, ele tava ali só olhando o pão. Ele viu que o padre tava lá naquele momento lá, né, conversando com quem tá assessorando ele lá, tem os garotos lá, não sei se é no momento que ele tá pegando, né? Ele tava ali quietinho, ele foi lá e pum, deu um bote no pão. Ou seja, eu comecei o programa de hoje falando de cachorro e a gente encerra com cachorro. Olha, eu queria agradecer a audiência de vocês, vocês são maravilhosos. Obrigado pelo carinho com o Flagrante, compartilhe e comente. A gente está aqui nessa luta como os senhores, né? É o cidadão brasileiro. A gente mata um leão por dia, mas a gente não pode desistir. A gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Porrada a gente vai ganhar o tempo inteiro. Algumas doem, outras servem só para massagem. Mas faz parte do nosso aprendizado. Viver é uma arte, irmão. Mas para viver bem e poder encostar a cabecinha no travesseiro, você não pode fazer acordo com vagabundo. Se você é um trabalhador, é um honesto e pertence ao mesmo partido político que eu pertenço, que é o feijão, arroz e trabalho, nós estamos juntos. Como diria um saudoso amigo meu, juntos e misturados. Por falar nisso, eu vou comer agora um pratinho de feijão, arroz, bife e ovo, bem acebolado. É o disco voador. No próximo programa eu vou ensinar para você como se faz um ovo. Obrigado, gente. Beijo grande, bom descanso para todo mundo. Continue na PAN. Esse é o Flagrante. E conta para todo mundo. Eu sou o WP. Não faço acordo com vagabundo. O papo é reto, irmão. Obrigado, hein? Valeu a companhia. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.